Fala, galera do Corujão Vascaíno, chegando aqui com aquele nosso vídeo noturno, trazendo todas aquelas informações, aquelas notícias gostosas do Vasco da Gama. O Vasco está se preparando aí para a semifinal do Campeonato Carioca, jogo nesse domingo, às 18 horas, lá no Engenhão. Pois é, vamos ter que jogar no Engenhão, no tapetinho. Por quê? Né? A Polícia Militar não garante jogos em São Januário, com Fluminense, com Flamengo, mas a própria Polícia Militar já tinha dito que não poderia ter jogo no Maracanã e jogo no Engenhão simultaneamente. Se especulou o Vasco jogar fora do Rio de Janeiro. Moral da história, poderiam ter colocado os jogos em dias diferentes. Mas a Globo bateu o pé firme, quis os dois jogos no mesmo dia e não tem o que se fazer. O Vasco vai ter que jogar no Engenhão. Enfim, o Vasco também não se pronunciou em relação a isso, não deu nenhum tipo de declaração. Aliás, o Vasco da Gama pouco dá declaração, né? Em relação ao Thiago Mendes, nós trouxemos uma informação há 2 dias atrás, que muita gente já estava dizendo aí que o Thiago Mendes estava fora do jogo contra o Fluminense. E nós colocamos lá no X, se você não segue a gente, mais uma vez, @Corujão Vascaíno, que o Thiago Mendes tem um problema no joelho direito, não vem treinando, né, com os jogadores, vem fazendo tratamento intensivo, mas que ainda não estava fora do jogo. Dependeria do treinamento de sexta e do treinamento de sábado, tá? Ou seja, a decisão vai ser tomada amanhã. Se me perguntassem hoje, eu acho que ele vai estar fora do jogo, tá? Porque ele não treinou nessa sexta-feira. Mas vai que ele vá a campo, treine e pode ser relacionado. Eu acho que sem o Thiago Mendes hoje no meio-campo do Vasco, o Vasco perde muito. Né? Perde muito. Inclusive, o Thiago Mendes deve ser o capitão do Vasco agora com a saída do Coutinho. Se especulou em Léo Jardim, mas parece que o próprio Léo Jardim não tem interesse em ser capitão. E o Diniz também prefere um jogador de linha, não um goleiro, né, para ser capitão. Então a tendência hoje é que quem assuma a braçadeira de capitão é o Thiago Mendes, quando ele estiver em campo. Quando ele não tiver, provavelmente vai sobrar para o Léo Jardim. Então, meus amigos, nós vamos ter que aguardar aí treinamento desse sábado para saber algo sobre o Thiago Mendes. Outra informação que eu trouxe no X foi a respeito do Matheus França, jogador que tem contrato com o Vasco até o dia 30 de junho deste ano, empréstimo junto ao Crystal Palace. Especulou, um pouco antes da saída do Coutinho, uma interrupção antecipada desse contrato. Né? O Matheus França é um dos jogadores que tem os maiores salários no Vasco da Gama. O rendimento até agora é praticamente zero. Mas com essa saída do Coutinho, conforme a informação que eu trouxe no X aí, dificilmente esse contrato vai ser interrompido agora. O Vasco vai manter o contrato até o dia 30 de junho e ele volta a ser opção. Né? O Diniz vai tentar, de alguma forma, ainda fazer esse jogador render, esse jogador jogar bola. Né? Que eu acho, sinceramente, que também é muito difícil. Bom, sobre Patrick Mercado, informação que está pipocando aí desde ontem, anteontem, o possível interesse do Vasco da Gama. Eu vou trazer a informação que eu tenho, né? Inclusive, quase eu subi essa nota ontem no X, acabei não subindo. O Vasco não tem interesse no mercado nesse momento. Não há tratativas para a contratação do Patrick Mercado. É um jogador de 22 anos, meio campo, do Independente Del Valle. Uma boa promessa.
parece ser um bom jogador. Foi falado no nome do Patrick Mercado com mais ênfase, com mais vontade no Vasco da Gama, no ano passado, mais ou menos no meio do ano passado, na época da contratação do Matheus França. O Vasco tinha a opção de trazer o França ou de trazer o próprio Patrick Mercado. Optou em se trazer o França por ser um jogador brasileiro, pelo Diniz conhecer mais o jogador, acreditar mais no potencial do jogador, e porque a negociação com o Crystal Palace à época era muito mais fácil do que a com o Del Valle. O fato é que, nesse momento, não é o jogador que o Vasco pretende trazer para o meio-campo, porque seria mais uma aposta. É um jogador de 22 anos. O Vasco precisa, nesse momento, principalmente pós-saída do Coutinho, um jogador que a gente sabe que possa vir e que a gente tem uma expectativa maior de entrega. Um jogador que possa vir e assuma a titularidade, que não precise de uma adaptação ao futebol brasileiro. A gente já teve experiências aí de jogadores jovens que vieram para o Vasco, com grande expectativa, né? O Orediano é um grande exemplo disso, e que acabou não rendendo. Então, não é o momento do Vasco apostar no rapaz aí, no Patrick Mercado, e que inclusive dizem que já tem um pré-contrato com o time da Espanha. Não sei se essa informação procede. Estou trazendo aqui a informação que eu tenho. O Vasco não negocia com Patrick Mercado. Em relação ainda ao Coutinho, tá? Para falar ainda, para tentar fechar essa história do Coutinho, né? O Coutinho saiu com problemas aí emocionais, né? Com o emocional abalado, pela nota que ele divulgou, vai para se tratar, para buscar um pouco de paz. A gente sabe que depressão, crise de ansiedade, né, são doenças sérias. E se realmente é esse momento que o Coutinho está passando, eu acho que ele tomou a decisão certa em se afastar, em buscar aí um tratamento, como fez a próprio Tite aí há pouco tempo atrás, né? O fato, meus amigos, o que nós não podemos esconder é que o Coutinho, ele foi uma decepção no Vasco da Gama. Chegou com toda a pompa, o retorno do Cria, para comandar o time do Vasco da Gama, para comandar o meio-campo do Vasco, e o negócio não andou. Houve uma discussão, sim, entre ele e o Diniz no intervalo do jogo contra o Volta Redonda. Tem muita gente querendo minimizar isso aí, ou dizer que não aconteceu, mas aconteceu. Eu não sei a escala dessa discussão, qual foi o tamanho dessa discussão, qual foi o peso dessa discussão em relação à tomada de decisão do Coutinho, mas que ela aconteceu, aconteceu. Eu acho que talvez isso tenha sido uma gota d'água em algo que já estava transbordando, mais a cobrança, as vaias da torcida, né? Ele sai com aquele sorrisinho no canto de boca, no intervalo, não retorna pro campo para assistir o segundo tempo. E também uma declaração bastante pesada, né? Vou colocar aqui na tela, já vou até travar aqui, né? Uma declaração bastante pesada, né? Deixa eu tirar aqui o Coutinho primeiro, botar aqui. Do Casemiro, né? O Casemiro hoje é um cara que tem uma visibilidade imensa, vascaíno declarado, né? E esse vídeo, aliás, foram mais de um, né? Esses vídeos, com certeza, chegaram no Coutinho. Para você que não teve a oportunidade de ver, eu separei um trechinho do que o Casemiro falou aí. Se liga aí.
contas, ele é muito mimado, ele é muito querido pelo torcedor, muito mais pelo imaginário do que pela realidade. O torcedor idealizou um Coutinho que não existiu no Vasco, assim. Não existiu. A passagem dele não é trágica. Eu já vi várias pessoas falando aqui, e é verdade. A passagem dele não é trágica, mas é uma nota 6. E é uma nota 6 muito mais perto de uma nota 5 do que de uma nota 7. E o Diniz, ele tenta proteger o Coutinho a todo custo, porque ele sabe que o Coutinho tem muito potencial, ele sabe que o Coutinho é genial de várias maneiras. Só que não está acontecendo, cara. Ontem, de novo, o Rojas entrou melhor do que o Coutinho, teve os mesmos 45 minutos, e a diferença do Rojas pro Coutinho, ela é gritante. Então, assim, cara, você colocar o Coutinho no banco e botar o Rojas lá, vai gerar uma merda violenta, mas talvez seja isso que tem que acontecer. Nesse momento, já nem sei. Seja isso que tem que acontecer, porque, assim, o Vasco montou um time de brigadores, cara, de vitalidade. O Spinelli é esse cara, o Gomes é esse cara, o Rinestroso é esse cara, o Cuiabano é esse cara. Eles têm qualidade, tá? Não tô falando que são trombadores, mas de briga, mano. Caras físicos. É isso que eu vi a janela do Vasco muito pensada pra isso. E, cara, assim, o Coutinho, ele não tem essa... Não consegue. Rapaziada, isso é só um trechinho do que o Casemiro falou. Falou alguma mentira, hein? Vamos ser honestos. O Casemiro falou alguma mentira? A passagem pelo Coutinho é uma passagem realmente nota 6. E ele falou, se aproxima muito mais do 5 do que o 7. Em outro ponto, ele diz que o Gilmar, né, o Anderson Martins, jogaram muito mais bola no Vasco do que o Coutinho. Que o Gilmar é campeão da Copa do Brasil. Cara, ele não trouxe mentira nenhuma. Pode haver um exagero ou outro ali, mas 90% da fala do Casemiro está correta. E isso bateu no Coutinho. E aí o bicho pegou. E com certeza esses vídeos, essas cobranças de pessoas que têm uma visibilidade tão grande quanto tem o Casemiro, fizeram o Coutinho tomar a sua decisão. E o presidente Pedrinho? Cadê o presidente Pedrinho? Dizem que ficou muito abalado com a decisão do Coutinho, que não esperava. Alguns até na rede social dizendo que ele está repensando a sua candidatura à reeleição, coisa que eu não acredito. Ele vai ser candidato e vai ser reeleito. Não passa por uma decepção com o Coutinho essa questão. Agora, cadê o presidente do Vasco para falar tudo isso que vem acontecendo? O Vasco tem que jogar no Engenhão, a saída repentina do Coutinho, a má fase do Diniz. Vai cair no colo de Diniz para ter que explicar a saída do Coutinho no pós-jogo contra o Fluminense. Vai cair no colo do Diniz. Ele vai ter que contar aquelas histórias todas que ele vem contando aí. Que ele quis vir para o Vasco, que o Coutinho é um presente. As próprias falas do Diniz nas coletivas pós-jogo não foram por acaso. Quando ele diz que o Coutinho é um presente para o Vasco da Gama, ele coloca mais peso ainda no Coutinho. Ele coloca mais responsabilidade no Coutinho. Soma-se isso tudo a um emocional fraco, o Coutinho vai embora. Nosso presidente Pedrinho, que muitos dizem que também não tem lá um emocional muito forte, está escondido aí. E até agora não apareceu para dar explicação nenhuma. É o comandante do Vasco da Gama, gente. É o número 1. É o 01 do Vasco. Presidente Pedrinho. Já devia ter colocado a cara aí faz tempo. Sem falar ainda em reforma de São Januário, potencial construtivo, ou seja, tem um monte de coisa aí para ele falar. Venda do Vasco, a revenda. Procura-se o presidente Pedrinho. Coloquei na capa do nosso vídeo hoje lá uma notícia no X, um short também no YouTube, falando do Gustavo Scarpa. Esse é o alvo do Vasco da Gama nesse momento para a reposição, para a saída do Coutinho. Enquanto muitos canais aí, a questão de um mês atrás, diziam que o Vasco iria atrás de 5 ou mais 6 reforços, eu disse aqui, o Vasco vai tentar mais um reforço, apenas mais um, que é um volante. Com a saída repentina do Coutinho, o Vasco vai ter que fazer essa reposição e ver no Gustavo Scarpa uma oportunidade de mercado.
Scarpa que não vem ou não vinha sendo bem aproveitado no Atlético Mineiro, principalmente com o Sampaoli. Alternava vários momentos no banco, entradas em alguns jogos, poucos jogos como titular. Sampaoli foi demitido. Está para chegar o novo técnico do Atlético Mineiro, estão aí especulando o técnico do Estudiantes da Argentina. Nesse momento, o Atlético Mineiro travou as saídas, a barca que ia fazer no elenco e que o Gustavo Scarpa estaria nessa barca. Vai aguardar a chegada do novo técnico para definir quais são os jogadores que não permanecerão. O Vasco acompanha de perto essa questão do Scarpa. Né? Não fez nenhum tipo de proposta, né? Mas já fez os primeiros contatos para saber qual é a situação do jogador. Gustavo Scarpa é o namoro antigo do Vasco da Gama, desde a época da 777, até do presidente Pedrinho. Né? E é um jogador que agrada em cheio ao técnico Diniz. Por um único motivo. Faz multifunções. Quem não se lembra aí, Scarpa jogando inclusive de lateral esquerdo. Atua em todas as posições do meio-campo e já jogou também de segundo homem no ataque. Jogador que atua com a perna esquerda, mas joga muitas vezes pelo lado direito, puxando para dentro. Um tipo de jogador que o Vasco hoje não tem. O Vasco vai aguardar, então, o desenrolar da questão dele com o Atlético Mineiro e, se houver uma oportunidade, vai fazer uma investida para trazer o jogador de 32 anos. Acabou de completar 32 anos agora. Valor de mercado, algo em torno aí de 5 milhões de dólares. É muita grana para o Scarpa, né? Mas negociação, a gente sabe como é que é, tudo pode acontecer, de repente envolve algum jogador aí no rolo, né? Vamos aguardar. Rapaziada, é isso aí. As notícias que a gente tinha para hoje são essas. Vamos aguardar o treinamento do Vasco desse sábado para definir a situação do Thiago Mendes e ver qual é o time que o Diniz vai colocar em campo. Inclusive já treinou com 3 zagueiros, alternando como terceiro zagueiro o Saldívia e o Hugo Moura. Não me surpreenderia com a ausência do Thiago Mendes, porque somente na ausência do Thiago Mendes ele entraria com 3 zagueiros. Né? Então, se o Thiago Mendes realmente ficar de fora, eu não me surpreenderia se ele viesse com 3 zagueiros aí, para tentar segurar o time do Fluminense. Se você gostou desse vídeo, meus amigos, deixa seu like aí, compartilha, né? Se inscreva no Corujão e vire membro, para qualquer hora você está aqui na bancada comigo. Né? Segue a gente no Instagram, Corujão Vascaíno, e lá no X, @Corujão Vascaíno. Abraço, gente. Até a próxima.